Bom, continuando o nosso estudo de segurança do trabalho, agora na aula 8 a gente vai falar, vai continuar falando sobre o ruído, tá? O risco físico do tipo ruído. Falando um pouquinho sobre a perda auditiva. Quando ocasionada por questões laborais, ou seja, quando não se tratar de uma perda natural, a gente já falou essa palavra laboral mais de uma vez, né? Laboral tem a ver com ambiente de trabalho, tipo de atividade desenvolvida pelo trabalhador, né? Então, quando ocasionada por questões laborais, ou seja, quando não for uma perda natural, geralmente essa perda auditiva vai ser proveniente da exposição do canal auditivo do trabalhador ao ruído ocupacional, né? Então, laboral tem tudo a ver com ocupacional. Então, de cara você já pode fazer essa distinção aí, né? Existe a perda auditiva por causas naturais, fatores genéticos, por exemplo, ou ainda, que é alvo aqui do nosso estudo, por questões laborais, né? Que nesse caso das questões laborais, conforme está descrito aí, vai ocorrer quando houver a exposição do trabalhador ao ruído ocupacional sem a devida proteção, né? Algumas literaturas fazem uso da sigla PER, né? PAIR, que seria a perda auditiva induzida por ruído, ok? Então, dependendo da literatura que você consultar, no que concerne esses aspectos aí dos riscos físicos do tipo ruído, você pode se deparar com essa sigla aí, PAIR, PER, né? E aí vai se tratar da perda auditiva induzida por ruído, ok? De um modo geral, a perda auditiva ela ocorre lentamente, tá, pessoal? Salvo em situações bem específicas, na qual o trabalhador foi exposto a um ruído de impacto cujos decibéis são muito intensos, que aí você poderia provocar quase que instantaneamente o dano, mas de um modo geral, essa perda auditiva ela ocorre lentamente, ok? De tal maneira que nos primeiros momentos o trabalhador ele costuma não perceber o seu avanço, né? Apenas quando a exposição àquele ruído já vem ocorrendo há um certo período é que o trabalhador começa a sentir os efeitos, né? Ou seja, ele começa a perceber que está tendo algum tipo de problema na sua audição. Quando em escala acentuada, as perdas são irreversíveis. Um estudo da área, um estudo mais pormenorizado com profissionais da área de saúde, eles poderiam explicar mais como é que se dá esse processo de perda auditiva, né, e o porquê que ela é irreversível. No caso da gente aqui, que está apenas estudando a parte de segurança do trabalho, é interessante você apresentar esse aspecto da perda auditiva ser irreversível como forma de conscientizar os trabalhadores, né, para que eles fiquem cada vez mais cientes que devem se proteger do risco físico do tipo ruído, uma vez que a perda auditiva está consolidada, não tem mais como voltar atrás, né? O que ocorre na prática é proteger o trabalhador no que se refere a evitar a sua surdez total, né? Aí, da onde entra também a importância de você identificar o problema logo no início, né? De tal maneira que você minimize ao máximo a possibilidade de perdas mais acentuadas. Bom, alguns relatos, né? O que é que os trabalhadores que são diagnosticados com perda auditiva costumam se queixar ou costumam apresentar como problemas. A dificuldade em escutar a própria voz e a de outras pessoas, né? Aí você pode juntar isso como problemas de comunicação, né? Você passa a não se comunicar bem, visto que você não consegue basicamente ouvir as outras pessoas, né? Zumbidos, dor no ouvido, formigamento, tontura e perda de equilíbrio, dificuldade de distinguir os sons, né? Insensibilidade a ruído, surdez, alteração de sono, irritação, falta de concentração, dentre outros, tá? Isso aí é apenas um apanhado geral de eventuais problemas que costumam estar associados às perdas auditivas. Além da exposição ao ruído propriamente dito, você tem ainda outras perdas, outros fatores que podem gerar perda auditiva, tá, pessoal? Dentre eles destacam aí a exposição do trabalhador a agentes químicos, físicos e biológicos. A gente já sabe que o ruído é um agente físico, né? Mas não só o ruído. Em algumas situações pontuais, a exposição à vibração, à radiação ou ao calor também pode provocar perda auditiva. Obviamente que em condições muito particulares, né? E em níveis também muito particulares.
Exposição a agente químico, né, solvente, mercúrio, manganês, cobalto, arsênio, eventualmente se por qualquer motivo o canal auditivo do trabalhador entrar em contato com qualquer um desses materiais, você pode ter perda, e além disso, o simples, não necessariamente só no canal auditivo, né? A simples manipulação desses produtos químicos, ou seja, desses agentes químicos, pode, novamente, levando em consideração a exposição e a intensidade, pode vir a gerar perdas auditivas. E por fim, a exposição a agentes biológicos, né? Alguns tipos de doença provocam, ainda que essa doença não seja diretamente no sistema auditivo do trabalhador, mas o contato do trabalhador com determinados tipos de vírus e bactérias trazem geralmente como consequência indireta, né? Ele entra em contato com esse vírus ou essa bactéria, adoece, esse processo de adoecimento provoca uma série de problemas nele, principais, né? E podem, em algumas situações, provocar problemas de saúde do ponto de vista que podem ser considerados secundários, né? Dentre eles a perda auditiva, ok? Essa figura 1 aí, ela mostra alguns exemplos de causa de perda auditiva, né? Então você tem a exposição à poluição sonora, estresse excessivo, casos frequentes de infecções como otites médias crônicas, hips e sinusites, doenças que reduzem a oxigenação do ouvido, como pressão alta e diabetes, por exemplo, uso crônico em alta dosagem de medicamentos como anti-inflamatórios, aspirinas e alguns antibióticos, e o uso de hastes flexíveis, né, os cotonetes. Então perceba que do universo da segurança do trabalho, basicamente você vai ter ali como fonte principal, né, de novo, do ponto de vista da segurança do trabalho, né, você vai ter a exposição à poluição sonora, né, basicamente exposição ao ruído, mas de maneira complementar você tem essas outras situações aí, por exemplo, o estresse, você pode ter ter como consequência problemas auditivos, infecções, uso crônico e em alta dosagem de remédios, né? Sempre, até por isso, esses anti-inflamatórios e antibióticos, dependendo da concentração do mesmo e dos seus efeitos colaterais, eles não podem ser vendidos sem receita médica, justamente porque as chamadas contraindicações, né? E são exemplos de contraindicações, por exemplo, eventuais perdas auditivas. A figura 2, ela nos apresenta algumas consequências, né? O trabalhador ele já foi diagnosticado com perda auditiva, e aí isso provoca o que nele? Essa figura 2 exemplifica um pouco, né? Diminui a cognição, né? A cognição no sentido de que a capacidade dele de raciocínio acaba sendo prejudicada, ou seja, ele passa a ter maior dificuldade de compreender as atividades que ele deve desenvolver. Pode gerar problemas de relacionamento, uma vez que aumenta a irritabilidade, né? Pessoas que não conseguem ouvir muito bem têm a tendência, embora cada caso é um caso, né? Mas pode vir a ter a tendência de se tornar mais irritado, de se irritar mais facilmente, e se irritando mais facilmente pode gerar problemas de relacionamento, seja com os respectivos cônjuges, seja mesmo no ambiente de trabalho, né, com os demais colegas. O aumento do isolamento social, uma vez que ele não consegue se comunicar direito, então ele passa a interagir cada vez menos, que em casos extremos pode gerar uma depressão, por exemplo, e pode gerar acidente, né? Uma determinada situação de urgência, como ele não ouve muito bem, o alarme foi acionado e ele não ouviu, por exemplo. Um outro trabalhador o alertou acerca de um determinado perigo e ele não, por ter problema de perda auditiva, não conseguiu entender ou não conseguiu ouvir plenamente aquela mensagem, e pode vir a se acidentar, uma vez que ele vai diminuir a percepção do ambiente no qual ele está inserido, tá? A figura 3, novamente a título de ilustração, né, ele apresenta aí a identificação e prevenção da perda auditiva. E aí você tem possíveis causas, né, como por exemplo, aspecto genético, só que aí não se enquadra na perda, a causa genética seria por perdas naturais, né, que não está dentro do escopo do que a gente está estudando. Embora você possa ter, por exemplo, um trabalhador que foi diagnosticado com perda auditiva, e aí ele, por coincidência, ele trabalha também num ambiente ruidoso. Aí ficaria meio difícil de você detectar se foi uma consequência de um problema genético ou ainda
se foi em razão da exposição ao ruído acima dos limites permissíveis, né? E aí você fala rotina, hábitos, a questão do envelhecimento, pessoas de mais idade pode gerar um desgaste do aparelho auditivo, né, com o passar dos anos, e isso também seria considerado por razões naturais, né, não se enquadraria tanto no que a gente está estudando aqui, que é a segurança do trabalho. Alguns sinais aí seriam os primeiros sinais que o trabalhador pode estar com problemas auditivos: dificuldade na comunicação, necessidade de falar e ouvir as coisas sempre alto, e a falta de entendimento a partir do que ouviu, né? Então ele está sempre falando aos gritos, ou para que as pessoas, ou para que ele possa entender o que as pessoas estão falando, ele sempre pede que as pessoas falem aos gritos, né? Falem cada vez mais alto, por exemplo, seria um eventual sintoma. A proteção, você deve utilizar o equipamento de proteção individual sempre que estiver exposto ao barulho por longos períodos, né? Aquela história do limite, né, de exposição ao qual o trabalhador pode estar sujeito àquele ruído. A higiene é uma forma de você minimizar esse problema, tá? A literatura sempre fala em não é indicado você deixar as orelhas úmidas, né? Então é bom utilizar o cotonete. Entretanto, tem aquela premissa que a gente viu anteriormente, né? Quando mal utilizado, você pode vir a gerar problemas. A grande jogada aí é o equilíbrio, né? Você deve buscar o equilíbrio entre manter o seu canal auditivo sempre seco, porém sem abusar do uso das hastes, né? Sem contar o fato de tentar usar hastes de boa qualidade. E o tratamento vai variar de caso para caso, porque basicamente você tem que atacar a fonte, né? O que é que está gerando aquele problema? E uma vez que o problema foi constatado, que providências você deve tomar? Aí, como ele disse, vai depender de caso para caso, tá? Bom, supondo que a gente está trabalhando com segurança do trabalho e a premissa básica da segurança do trabalho é você buscar antecipar, né, minimizar os riscos, conforme a gente viu anteriormente. No que tange aqui ao risco físico do tipo ruído, você pode ter que realizar esse exame aí, chamado de audiometria, né? Ele é bastante comum para trabalhadores que desenvolvem atividades que por sua natureza são muito ruidosas, ou ainda em ambientes nos quais o ruído é muito tenso, tá? Então, falar um pouquinho agora sobre a audiometria, galera. A medicina ocupacional faz uso desse exame com o intuito de avaliar as condições auditivas, né? Então, perceba que ele é como o próprio nome já sugere, né? Áudio, né? Então, basicamente você vai avaliar as condições auditivas do trabalhador. Ele pode ser considerado um exame indolor, não invasivo, e geralmente tem uma duração aproximada de 30 minutos, embora isso não seja uma regra, né? Vai depender muito de situação para situação. Não dói nada, ou seja, é indolor, e não invasivo, porque a princípio você basicamente só vai ter que, conforme a gente vai ver daqui a pouquinho, ser posicionado dentro de um ambiente, geralmente uma cabine acústica, né? E um ambiente, completando a frase, você está posicionado dentro de um ambiente no qual se minimize a influência de barulhos externos, né? Como por exemplo uma cabine acústica. E a partir daí, a partir de um conjunto de procedimentos, você vai realizar o exame. Os custos do exame são por conta do empregador, tá? Então, em algumas situações, quando você vai iniciar suas atividades na empresa, já se solicita o exame de audiometria, e em outras situações, você já está contratado da empresa, já está desenvolvendo atividades, e aí, periodicamente, você é submetido a esse exame de audiometria, ok? Essa audiometria pode ser considerada subjetivo, pois depende das respostas fornecidas pelo próprio paciente. Basicamente o que vai fazer o paciente ele vai reagir a um conjunto de estímulos provocados por uma máquina e estando sob supervisão de um profissional. Como a resposta é proveniente do próprio paciente, isso faz com que o exame se torne um pouco subjetivo, né? Ele até coloca aí, aspecto que facilita a possibilidade de fraudar o exame. Embora, né, o responsável pela condução do exame disponha de técnicas para evitar tal procedimento. Se for o operador do instrumento, ou seja, o profissional responsável por realizar o exame de audiometria, se ele for um cara mais experiente, ele facilmente consegue detectar se o paciente está ou não, por exemplo, fingindo que não está ouvindo, né, ou fingindo uma eventual perda auditiva. Se você for analisar a perda auditiva ocupacional sob o prisma das NRs,
aí você pode analisar, por exemplo, a NR7, né, no qual ele vai listar alguns parâmetros característicos relacionados à perda auditiva ocupacional. Okay? O exame de audiometria, galera, ele é obrigatório em trabalhadores expostos a níveis de ruídos elevados, okay? Ou seja, sempre que for constatado que naquele ambiente de trabalho ou ainda naquele tipo de atividade que vai ser desenvolvida, você tem um nível de pressão sonora muito anormal, por exemplo, você pode, por exemplo, pedir que um engenheiro ou um médico do trabalho faça um laudo das condições de trabalho daquele local, e naquele laudo esse profissional de segurança já lista previamente que aquele local é um local barulhento, ou seja, é um local que o nível de pressão sonora é muito elevado. Isso vai ter como consequência o fato de que os trabalhadores que forem desenvolver atividades naquele setor ou aquele tipo de atividade já sabem previamente que vão ter que fazer esse exame de audiometria, tá? Uma vez que o ruído, como ele diz aí, nesse local é muito elevado, né? Seja um ruído contínuo, intermitente ou de impacto, que aí seriam basicamente os 3 tipos básicos de ruídos, né? Ou a classificação básica dos ruídos. O trabalhador pode ser submetido a tal exame ao ingressar na empresa, como eu falei, ou a qualquer momento, né? E por fim, após o desligamento. Então, antes de entrar, ele pode ser solicitado dele já a audiometria para constatar se antes mesmo de entrar ele já não tem algum tipo de perda auditiva. Durante o tempo em que ele está desenvolvendo as atividades, né? Pelo menos uma vez por ano, o empregador ele pode convocar o trabalhador para fazer esse exame, ou ainda depois que ele terminar, que é para certificar de que o tempo que ele passou na empresa, desenvolvendo aquela atividade caracterizada pelo nível de pressão sonora elevado, não afetou de alguma maneira o sistema auditivo dele, tá? Através desse exame de audiometria, você objetiva avaliar ou mensurar a presença de perda auditiva. Primeiro você vai ver se tem ou não perda auditiva, seria a avaliação, e na sequência você também pode quantificar isso aí, né? Mensurar, ocorreu um exemplo, ocorreu uma perda auditiva de aproximadamente 20%, ou então o trabalhador perdeu 30% da audição do ouvido esquerdo. Só para ilustrar um pouco do que a gente está comentando, né? Em caso de resultados não conclusivos, o referido exame pode ser complementado por outros, a critério do médico do trabalho. Essa história de ser não conclusiva é porque, às vezes, por exemplo, você tem situações em que a perda auditiva é muito pequena e aí não necessariamente a audiometria ela ou vai pegar ou não vai pegar essa perda, ou ainda pode ser que essa perda seja uma perda momentânea, né? Que aí naquele momento a audiometria constatou, mas algum tempo depois, fazendo uma nova audiometria ou ainda sendo submetida a outros tipos de exames médicos, constatou-se que aquela perda auditiva era parcial, né? Era temporária, desculpem. Bom, se você quer melhorar o resultado, ou seja, a confiabilidade da audiometria, aí você deve basicamente analisar esses aspectos aí, ó. Você tem que se certificar que não está tendo nenhum tipo de falha na cabine acústica, né? Ou na sala tratada acusticamente. Importante dizer que para realizar esse exame você tem que estar dentro de um local que tem algum tipo de tratamento acústico, né? De tal maneira que minimiza a possibilidade de que ruídos ou barulhos externos venham a influenciar no exame, né? Para que o trabalhador só ouça mesmo o sinal que vem da máquina. Responsável por emitir os sons associados ao teste de audiometria, né? E então, se você tiver algum tipo de falha na isolação acústica da cabine ou ainda dessa sala acústica, aí isso pode estar mascarando ou dando resultados falsos em relação à audiometria, né? Outra característica, se o trabalhador tiver gripado ou com alguma outra doença cujos sintomas influenciem na capacidade auditiva, não é interessante você fazer o exame nesse momento, é melhor esperar que o trabalhador melhore disso aí, né? Ou seja, é melhor você adiar o exame, tá? Outra coisa, falta de descanso acústico antes da realização do exame. Recomenda-se que você passe pelo menos 14 horas sem exposição a ruídos. É um longo tempo, né, para você ficar sem ouvir, digamos assim, totalmente sem ouvir nada. Mas a premissa aí não é que você vai ficar sem ouvir nada, é você, nessas 14 horas que antecedem o exame, você não submeter o ouvido a ruídos intensos, né? Não ouvir música alta, não ouvir música com fones de ouvido, principalmente se for daquele tipo inserção, né?
enfim, evitar ao máximo ruídos, pois esses podem gerar, na véspera do exame, podem gerar algum tipo de lesão provisória, né? E essa lesão provisória pode influenciar no resultado da audiometria. Outro aspecto aí que pode gerar problemas é quando o profissional agiu de maneira... Não houve uma imperícia, né? Ele não aplicou corretamente as premissas e os requisitos mínimos para realização do exame, né? E aí o ideal é o quê? O ideal é que esse exame seja coordenado por um médico ou por um fonoaudiólogo. São os dois profissionais. Um médico com especialização nessa parte de segurança do trabalho, né? Embora um médico convencional também poderia... não, até porque o médico do trabalho ele também é um médico, né? Nem que seja clínico geral, mas ele também obviamente ele tem que ter a formação em medicina. E ele deve ter registro ativo em seu respectivo conselho profissional. Essa história do registro ativo é porque quando se tratar de causas trabalhistas, né? Um exemplo, foi o juiz do trabalho que determinou que o trabalhador fosse submetido a um exame de audiometria para verificar se ele tem ou não direito a uma indenização trabalhista, um exemplo. Então, isso aí vai estar judicializado, né? Consequentemente, você vai ter que até assinar aquele laudo, aquele exame, e essa assinatura desse laudo, ela só vai ter validade sob o ponto de vista legal se o profissional que a assinou estiver com o seu registro no seu respectivo conselho de classe, tá? Outro aspecto, a falta de calibração do instrumento, né? Que seria o instrumento responsável por fazer o instrumento responsável associado à audiometria seria o audiômetro, né? E obviamente, se esse instrumento está descalibrado, ele não será capaz de realizar o exame de forma correta, né? O ideal é que você, de novo, falando ainda em relação ao processo de judicialização, né? É outro aspecto que vai ser avaliado. O exame foi conduzido por um profissional com registro ativo no respectivo conselho de classe. E outro aspecto, o certificado de calibração do instrumento está em dia. Então, isso aí são coisas que devem ser avaliadas, tá? Essa figura 4 é para ilustrar um pouco, tá? Basicamente, você vai ter o audiômetro aí, o que é o equipamento responsável por emitir determinados ruídos em determinadas faixas de frequência, né? E determinadas intensidades. E o trabalhador ele vai reagir a isso aí. E aí, a depender das instruções que o operador ou a pessoa responsável por conduzir o exame disser, ele vai pressionar um botão para cada situação, né? Ruído do lado esquerdo, ruído do lado direito, enfim. Mas nesse sentido aí é mais para você ter uma ideia geral do exame. Aí seria o exemplo da audiometria propriamente dita, né? Você tem o trabalhador, ele fica dentro de um determinado local que tem tratamento acústico, né? Novamente, pelo que eu falei anteriormente, né? Para minimizar a presença de ruídos externos que possam vir a atrapalhar o exame. Geralmente o procedimento de praxe é você levantar as mãos, né? A pessoa responsável pelo exame, o médico ou o fonoaudiólogo, ele vai dizer, quando você, por exemplo, né? Quando você ouvir um ruído no seu ouvido do lado esquerdo, levante a mão esquerda. Quando você ouvir do lado direito, levanta a mão do lado direito. Se você ouvir dos dois lados, levanta as duas mãos, por exemplo. E aí, a partir dessa sinalização visual, o responsável pelo exame ele vai anotando os resultados, né, para no final gerar um resultado como esse, tá? Que seria um audiograma, né? A interpretação desses resultados não cabe a um profissional da área de segurança do trabalho, isso aí é mais para alguém da área médica, né? Mas na figura 6 aí ela está mais a título de curiosidade mesmo, tá? Perceba que você tem comportamentos distintos na orelha direita e na orelha esquerda, né? E a figura 7 é justamente uma cabine acústica, né? No caso aqui da figura 5 você tem uma sala tratada acusticamente, já aqui na figura 7 você tem a cabine, né? Mas a premissa é a mesma, o trabalhador vai lá para dentro, são emitidos ruídos e a partir desses ruídos você pode gerar uma sinalização visual através de braços ou ainda através de botão, né? Você pode apertar ou não o botão sempre que você ouvir algum ruído, por exemplo. Isso vai depender muito de profissional para profissional, né? Cada profissional tem a sua maneira de conduzir o exame.
algumas orientações finais no que diz respeito a essa questão das perdas auditivas. Primeiro, orientar o trabalhador a procurar imediatamente o setor médico, né? Assim, os primeiros sintomas que ele tiver, as primeiras alterações que ele perceber, imediatamente procura o setor médico. Até porque a gente falou anteriormente que as perdas auditivas são irreversíveis, né? Então, se ele demora muito, quanto mais ele demora, mais ele está danificando o aparelho auditivo dele. E quanto mais ele danificar o aparelho auditivo, ele já sabe que a consequência disso é o quê? Ele ele vai ter problemas e não vai ter como revertê-los, tá? No caso dos cotonetes, que ele falou anteriormente, a gente já comentou anteriormente, né? É interessante que você use apenas na região mais externa. Não deixe o ouvido úmido, utilize hastes flexíveis, que são os cotonetes de boa qualidade, né? E preferencialmente você tem que utilizar na região mais externa da orelha, né? Não colocar muito fundo no canal auditivo, que é para você não provocar uma lesão na parte mais interna, na parte mais posterior, tá? Não introduzir objetos estranhos ao canal auditivo, né? Tem gente que na falta de um cotonete utiliza grampo, palito, tampa de caneta, enfim, nada disso deve ser utilizado, tá? Até porque a haste flexível ela tem algodão na ponta, né? E aí o ato de colocar o cotonete ou a haste flexível no ouvido, utilizando-se de algodão, é muito mais seguro, né? E até mais confortável, né? Minimiza a possibilidade de você gerar algum tipo de problema. E também não utilizar nenhum tipo de medicamento no ouvido sem que o mesmo tenha sido prescrito por um médico. Se você está com dor do ouvido, se você acha que tem algum tipo de perda auditiva, procure o médico. A automedicação deve ser evitada em todos os aspectos, né? Inclusive no aparelho auditivo. Tá bom? Então, para essa aula era isso. Até o nosso próximo encontro.